Feliz estar na casa do Senhor e dá glória a Deus. Quem está com sede hoje? Ninguém? Amém. Olha aí. Quem está com sede aí de algo maior? O tema da mensagem de hoje é sede de algo maior. Amém? E para ilustrar isso, eu vou trazer um texto que está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Quem for achando aí, está com a glória bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, pega um irmão do lado. E se você não estiver achando, abre ela em qualquer lugar e faz aquela cara de que já achou. Mas fala assim: meu Deus! Eita glória! Aleluia, João. João é difícil de achar, né? Está em Gênesis e Apocalipse. Como que? João 4, 1. De cara, é de Deus. É manso. Amém? Todos acharam? Vamos lá então. Diz assim: quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém? Só até aí. Dá um petelequinho para baixo no geral da minha voz. Eu estou para falar isso, só que eu sempre esqueço. Só lembro quando eu estou mixando para o YouTube, porque ele fica muito eco, né? Tá? Só um petelequinho, né? Estão me ouvindo? Sim. Olha, tá alto? Não. Tá bom? Não. Então tá bom. Então vamos lá. Jesus, nessa passagem que a gente acabou de abordar aqui no texto do Evangelho de João 4, ele estava caminhando para Galiléia, ele estava voltando para Galiléia, e a passagem diz que era necessário passar por Samaria. E parece algo simples, parece apenas uma geografia comum, só que isso é mais uma intencionalidade de Deus. Amém?
não é um por acaso. Samaria era um lugar onde todo judeu evitava passar. Os judeus não passavam por essa terra. Só que Jesus, ele não evita o improvável. Jesus, né, o nosso Deus, ele é um Deus de improvável. E ele se move rumo ao improvável. E isso já nos ensina algo. Aquilo que o mundo evita, Jesus procura. Aquilo que o mundo tenta evitar, Jesus vai atrás. E às vezes a gente sente assim, evitado, rejeitado, colocado de lado, mas quando o céu ele te encontra, tudo muda. Quando o céu vem ao teu encontro, toda a situação é transformada completamente. A mulher samaritana que Jesus ele encontra nesse poço, ela carrega múltiplos rótulos. Eu já falei aqui várias vezes, né? O nosso Deus, ele não é um Deus de rótulos, ele é um Deus de propósito. Só que essa mulher, ela carrega no lombo, nas costas dela, uma grande quantidade de rótulos. E todos eles que a desvalorizam à luz da cultura daquela época. Todos os rótulos que aquela mulher carregava traziam uma desvalorização para ela como pessoa. Ela era mulher, e naquela época, naquela sociedade patriarcal, a palavra de uma mulher, ela não tinha valor. As pessoas não davam ouvidos às mulheres. Ela era samaritana, ou seja, ela pertencia a um povo que era desprezado pelos judeus pela origem mestiça e pelas práticas religiosas, consideradas corrompidas. Ela era marginalizada socialmente, porque ela havia tido 5 maridos e vivia com um homem que não era o seu esposo. Então, isso era algo escandaloso mesmo entre os samaritanos. Então, essa mulher ela tinha vários rótulos que o mundo rejeitava. E esse encontro entre Jesus e a samaritana não era apenas o improvável, ele era completamente inaceitável para aqueles padrões culturais que eles viviam naquele contexto ali. Então, historicamente, os judeus e os samaritanos, eles vinham de um rompimento profundo, desde o tempo da divisão do reino de Israel. Você vai ver isso lá no primeiro livro de Reis, capítulo 12, depois se você quiser se aprofundar mais na nota, leia em casa. Os samaritanos, eles eram vistos como espiritualmente impuros, porque eles misturavam a adoração a Deus de Israel com práticas pagãs após o exílio assírio. E por isso, existia uma grande animosidade entre os dois povos. Era uma animosidade que era tão intensa que um judeu qualquer que estivesse passando por ali, ele preferia dar a volta no deserto do que atravessar Samaria. Era tão ruim esse relacionamento que ele preferia dar a volta. É como se você morasse ali no hospital e você quisesse ir para Cabo Frio, mas você fala, não, eu não vou passar ali no Centrinho, porque aquele lugar é impuro, e você desse a volta lá para São Pedro da Aldeia, pegasse aquela estrada de Botafogo, o Jardim Esperança, só para não passar no Centrinho. Não faz sentido. Vocês estão entendendo? Amém ou não? É. Só que Jesus, ele não dá voltas onde há sede, meu querido. Onde tem sede, ele vai direto ao ponto. Ele atravessa fronteiras históricas, culturais e religiosas para encontrar uma alma que seja. Não importa o que esteja acontecendo, ele vai até lá. E isso é mais do que um gesto social, não é uma assistência social, é um ato profético. Ele não está apenas falando com uma mulher, ele está anunciando um novo tempo sobre aquela vida, sobre as pessoas, e onde o acesso ao Pai não depende de etnia, porque ele traz uma palavra profética, algo para o futuro, algo onde todos adorariam. Não seria mais em Samaria, não seria mais em Jerusalém, todos adorariam no mesmo lugar, onde estivesse. Aleluia! Então, ele estava trazendo algo que não dependia de etnia, gênero ou passado, mas de um coração sedento pela presença do Pai. Lucas 19:10 diz o seguinte: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus está dizendo com um gesto, com aquele gesto dele, ele está falando o seguinte: não importa de onde você vem, importa quem te encontrou e para onde ele está te levando. É isso que importa. Não importa de onde você saiu, não importa o que você viveu, o que importa é quem te encontrou. Você encontrou com Jesus? Ele está te levando para onde? É isso que importa. Quantas vezes a gente se esconde atrás de rótulos, traumas e vergonhas das nossas vidas? São coisas que nos acontecem que a gente prefere deixar de lado, esquecer. A gente anda até cabisbaixo, baixando a cabeça, não olha nos olhos das pessoas por vergonha.
E assim como aquela mulher, talvez você já tenha sido julgado pela sua história, cancelado pela sua reputação, ignorado pela sua origem. Só que entenda uma coisa, Jesus, Ele não te evita, Ele te escolhe. Ele escolheu cada um aqui dentro. Ele trouxe cada um de vocês aqui essa noite. Ele quebra protocolos para restaurar propósitos. É isso que Jesus faz. O nosso Deus é um Deus de propósitos. E onde o mundo vê escândalo, Jesus, Ele vê um chamado. Eu sou exemplo disso. Eu sou exemplo disso. E esse ano, na próxima Santa Ceia, eu vou dar o meu testemunho. Né? Uma vez por ano eu falo. Já. Então, cara, eu sou exemplo disso. Não vou dar spoiler do testemunho, não. Se ele quiser, vem na Santa Ceia e vai saber. A maioria aqui já conhece. Deus, Ele não consulta o seu passado para decidir o seu destino. Ele não vai lá no teu Instagram ver as fotos que você postou. Ele não vai lá o que você viveu em 1800 em Guaraná de Rua para escrever e decidir aquilo que você vai viver para frente. Ele olha para a sua sede e libera uma fonte sobre a sua vida. É sobre isso. João, capítulo 4, versículo 7 diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. À primeira vista parece uma cena muito comum, uma mulher tirando água do poço e um homem pedindo um gole. Né? A mulher está lá tirando, o cara está com sede, passando de viagem, vem, você pode me dar um pouco d'água aí. Só que quando a gente olha com atenção para essa passagem, a gente percebe algo completamente fora do padrão. Jesus, o Filho de Deus, ele inicia um diálogo com uma mulher de reputação duvidosa, e ainda por cima samaritana. Isso não era apenas incomum, foi o que eu falei aqui, era algo radicalmente escandaloso para aquela época. As pessoas deviam estar passando e olhando escandalizadas com aquilo que estava acontecendo. Jesus parado ali falando com uma mulher de reputação duvidosa, ex-samaritana. As pessoas deviam estar julgando, apontando, comentando. Homens judeus, eles não conversavam com mulheres publicamente, muito menos com samaritanas, e muito menos com alguém que era conhecido com uma vida cheia de marcas e fracassos. Só que aqui está o poder desse momento. Jesus, ele não começa a conversa apontando os erros daquela mulher. Ele começa a conversa pedindo água. Ele não vem apontando: ó, você mulher, você é isso, você é aquilo, você está toda errada. Não, ele chega para ela e pede apenas um pouco d'água. Ele não chega exigindo mudança, ele não chega falando que ela tem que mudar a vida dela completamente, mudar o rumo. Ele chega construindo um relacionamento, que é isso que Jesus busca de cada um de nós, é relacionamento. Romanos 2, versículo 4 diz o seguinte: a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Quando a gente encontra um relacionamento com Jesus, a gente vem de encontro com a bondade de Deus. E esse pedido simples, ele carrega um princípio profundo e profético. Deus, ele é especialista em usar aquilo que é comum para liberar o sobrenatural. Ele é especialista de fazer algo que aos olhos humanos não parece nada, para ser algo maravilhoso. No original do grego, a palavra usada como água aqui é udor, que representa um elemento físico essencial à vida, a água. Só que Jesus está prestes a levar essa mulher e a nós, cada um de dentro aqui hoje, a um nível mais profundo. Ele fala da água viva, e aí o termo já é outro. O termo é idorzon, que não sacia. Ela não só sacia o corpo, mas ela cura a alma e desperta o espírito. Essa é a água da água viva. É isso que Jesus está falando. Ele está trazendo, tirando, ele pede a água que mata a sede física para oferecer água viva, que não só sacia o corpo, mas traz um despertar no teu espírito e cura a tua alma. Ele faz um pedido, mas na verdade ele está oferecendo algo muito maior. No versículo 10 está escrito assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Talvez Jesus hoje esteja te abordando de uma maneira muito simples, através de uma conversa, uma oração, uma lembrança, um culto, uma dor, ou até mesmo uma crise que você esteja passando. Só que por trás do comum, por trás de algo que você esteja passando, que possa até parecer comum, há um convite eterno de Jesus para você. E quantas vezes a gente ignora o céu porque a gente acha que ele viria com trovões,
Quando na verdade ele vem com sede. Ele não vem com trovões, barulhos. Não vai vir um vice-querubim da guarda real girando no manto e falando: eis que te digo. Pode acontecer? Pode. Mas não é assim na maioria das vezes. Ele ainda pede: me dá de beber. Não porque ele precise de algo, mas porque ele quer abrir espaço no seu coração para derramar o que só ele tem. O céu, ele sempre começa com um pedido simples, porque grandes encontros nascem em corações disponíveis. Deus, ele vai sempre te pedir algo simples no início para entender como é que está o teu coração. E com isso, seu coração está disponível e vem coisas de valor eterno sobre a tua vida. No versículo 13 e 14, está escrito assim: Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus, ele vai direto no ponto aqui. Ele olha para aquela mulher com um balde nas mãos. A mulher estava com um balde nas mãos. E ele enxerga um coração sedento. Ela veio buscar água natural, mas havia uma sede muito mais profunda gritando dentro daquela mulher. Uma sede de propósito, de perdão, de valor, de recomeço. E Jesus, como sempre, ele transforma o físico em espiritual, o comum em eterno. E ele não fala mais só do poço de Jacó, mas ele fala de uma fonte que jamais vai se esgotar. É disso que ele está falando. A mulher tinha um balde, um instrumento limitado que exige esforço, controle humano, retorno diário. Quem já precisou ficar enchendo o balde para beber água? Fala aí. É ruim, né? Parece um trabalho que não acaba nunca, né? Só que, por que não acaba nunca? Porque a gente tem que estar sempre mexendo, a água acaba. A água do balde acaba. Só que Jesus, ele oferece uma fonte. Ele oferece uma fonte permanente, abundante, que flui de dentro para fora, sem depender de performance. Porque Jesus, ele não está atrás de performance. Ele não está atrás de mérito ou de retorno ao teu passado. Ele joga tuas mazelas do passado no mar do esquecimento. Você pode até ficar lembrando, se corroendo, se remoendo, mas se uma vez você se entregou para Jesus, para ele aquilo não faz mais diferença. Ele já jogou no mar do esquecimento. E quantos hoje talvez estejam como essa mulher, carregando os próprios baldes, tentando saciar a sede da alma com aquilo que o mundo está oferecendo. O balde do vício, ele promete alívio, mas ele traz escravidão. E muitas pessoas são viciadas em diversas coisas, não é só em droga não, meu querido. Tem muitos vícios que destroem a vida do ser humano. Talvez você esteja carregando o balde dos relacionamentos quebrados, buscando o amor em corações feridos, e não vai fluir, meu querido. Talvez você esteja com o balde do orgulho, fingindo autossuficiência enquanto está sangrando por dentro. Você tem dificuldade de pedir ajuda. Talvez você esteja carregando o balde do passado, que pesa demais, tentando apagar culpas que só a graça pode te redimir. E aí Tiago 3,11 vem e fala assim: por acaso pode água doce e água amarga vir da mesma fonte? E a resposta de Jesus, ela ecoa entre os séculos. O que você precisa realmente não é mais um gole do mundo, é um mergulho na minha presença. É isso que Jesus está falando. Jesus, ele não está oferecendo uma água engarrafada, onde você vai no posto de gasolina, vai na vendinha da esquina e compra uma experiência religiosa temporária. Não é isso que Jesus oferece. Ele está te prometendo uma fonte dentro de cada um de nós. É um espírito que não apenas sacia, mas transforma de dentro para fora cada um que beber dessa fonte. João 7,38 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Essa água que ele ofereceu para a mulher, Jesus, ele diz que basta a gente crer nele, que essa água pode fluir de dentro de nós. O mundo quer te ensinar a depender de balde. Jesus, ele quer te tornar uma fonte.
Para por um momento e pergunte para você mesmo: qual tem sido o seu balde? Você está gastando energia para manter algo que nunca vai saciar? Você tem voltado ao mesmo poço todos os dias sem nunca ser realmente preenchido? Jesus está te dizendo essa noite: se você deixar o balde, eu coloco uma fonte dentro de você. E enquanto o mundo ele te oferece balde, Jesus ele te transforma numa fonte que jorra para a eternidade. Versículo 16 ao 18 está escrito assim: ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. No meio da conversa, Jesus ele muda o tom, muda completamente, parece conversa de doido. Ele toca exatamente no ponto mais sensível da vida daquela mulher, que eram os seus relacionamentos fracassados. Mas preste atenção, Jesus ele não expõe aquela mulher para envergonhá-la, porque Jesus, quando ele vem trazer, ele vem expor, é o que geralmente eu falo aqui nos apelos, no final do culto. Às vezes Deus está me mostrando pessoas que precisavam vir, só que Deus ele não deixa eu sair do lugar para falar, porque a pessoa não quer se expor, e ele não quer expor a pessoa, porque ele não quer trazer vergonha. Ele quer só que a pessoa rasgue o coração. Ele, quando revela algo, é para restaurar a tua vida. E esse momento é uma expressão de uma palavra de conhecimento, um dom espiritual, onde Deus ele revela algo oculto com um propósito divino. E o propósito de Jesus aqui, ele é claro: curar a identidade daquela mulher que foi ferida, usada, descartada tantas vezes. Imagina como é que o coração daquela mulher estava. Jesus ele não evita as feridas, ele vai direto nelas, não com julgamento, mas com redenção. Eu vivo falando aqui, cara, o crente tem mania de entrar no hospital que se chama igreja e esconder as feridas. Ninguém vai num hospital e mostra o braço direito tendo quebrado o esquerdo. Mas espiritualmente, quando a gente está com feridas na alma, quando a gente está cheio de problema, a gente tende a fazer isso. E aí é necessário que Deus levante profetas, homens de Deus, mulheres de Deus para vir falar. Às vezes num culto, às vezes até num louvor, e te ministrar. Salmo 147, 3 diz o seguinte: ele cura de coração quebrantado e cuida das suas feridas. A mulher ela não esperava ser vista por inteiro naquele encontro, naquele momento. Ela saiu de casa só para pegar um balde d'água. Ela saiu de casa só para pegar água. Só que Jesus, como bom médico, ele sabe que as feridas escondidas, elas nunca cicatrizam. Já tentou abafar uma ferida, esconder para ver o que acontece? Ela não vai cicatrizar. Por isso ele vem e revela aquilo que está debaixo da superfície. E isso é profético para nós, porque quando Deus ele revela o oculto, não é para condenar, é para redirecionar o seu destino. Sabe o Google recalculando a rota? Não é isso? Quantas vezes já recalculou a rota aí nesse Google? É no GPS do Senhor. GPS é guiado pelo Senhor, não é isso? GPS. Tem GPS? Foi assim que aconteceu com Davi, quando Deus usou o profeta Natan para confrontá-lo. Ele estava no erro, Natan chega lá e conta uma historinha bonita para ele. Mata esse cara! Quem é esse maluco? É você, irmão. Meu Deus. Era ele. Jesus, ele usa a verdade para libertar, não para acusar e te matar. João 8,32 tem aquele versículo que todo crente gosta de falar, né? E conhecereis a verdade. É isso. Quantas pessoas estão escondendo capítulos da sua história por medo de julgamento? Quantos vivem como se Jesus fosse se afastar ao descobrir quem realmente são? Eu já falei aqui milhares de vezes essa história, não vou contar de novo não, você já deve estar cansado. Cara, quando
estava há pouco tempo aqui na cidade, acho que foi um dos primeiros cultos de mulheres que foi fazer, né? Aí a gente deixou a mulher lá no culto e a gente foi lá no centro, que não era igual hoje, que tem um monte de lojinha que frita salgadinho na hora, só tinha uma lá no centro. Aí tinha uma outra em outro lugar, sabe? Aí eu fui lá no centro pra gente comprar salgadinho, um montão, né? Pra fritar na hora, a gente pediu um montão pra mulher comer. E ficou fritava, era um monte de tia fritando assim, a gente começou a falar de Jesus, da panfletinha. Aí uma chegou e falou que assim, né, depois de ver, rolou outras conversas, fala, ela precisa de Jesus, Jesus crente e tal, não sei o que. De repente ela chega e fala, eu tô vendo aqui que você é dessa igreja de Bola de Neve. Posso te perguntar uma coisa que o meu pastor sempre fala? Mas eu prefiro perguntar, porque sabe, ela não sabe que eu era o pastor não, tá? Eu falei, pode falar. Ela falou assim, é verdade que na tua igreja pode fumar maconha? Ou seja, o pastor dela falava que lá era tudo maconheiro. Eu já ouvi até dizer que no Bola de Neve, atrás do altar, tem uma salinha que a galera fuma maconha. Aqui até pode ser que existe, né? Porque aqui é a rua, né? Atrás do altar tem a rua. Talvez tenha a galera que fuma maconha, mas não é da igreja. Mas que seja da igreja. Mas sabe o que eu respondi para ela? Sabe qual é a diferença da minha igreja para a tua igreja? Ela falou, qual é? Eu falei, é que lá... Eu falei, lá não pode fumar maconha não, mas a diferença da nossa igreja é que lá a gente aceita todo mundo. A gente aceita o maconheiro, o cheiro, a prostituta, o travesti, todo mundo que vocês rejeitam na tua igreja, a gente aceita lá. Porque é melhor que eles estejam dentro da igreja e tenham um encontro com o Espírito Santo. Você está entendendo? Jesus, quando ele quer te encontrar, ele não vê você pelo rótulo. É maconheiro, cheiro, assaltante. Tem um casal de pastores amigos meus, não vou contar não, senão vai demorar muito. Que chegou uma família lá na igreja deles, e depois de 2 anos eles sendo ministrados, eles ali sendo quebrantados, se batizaram e tudo. Chegando uma noite, o cara liga para o pastor e para a pastora e fala assim, eu preciso conversar com vocês urgente. O que foi? É urgente, pessoalmente. E aí eles vão ao encontro dessa família e o cara fala, eu sou assaltante a banco, eu já roubei um monte de banco, sou procurado pela polícia e hoje eu estou convertido, eu não aguento mais viver isso, eu quero me entregar, mas eu preciso da ajuda de vocês. E ele se entregou. E ali ele cumpriu o que ele tinha que cumprir com a justiça, pagou a cadeia dele, foi liberto. E hoje está de volta adorando ao Senhor. Agora imagina, não, você é assaltante, não quero você do meu lado, não. E aqui, o cara chega e já esconde a carteira. O cara vai ter a recaída, né? Tá rindo? Mas o mundo faz isso. E muitas vezes a gente deixa isso acontecer dentro da igreja. Só que pessoas estão sedentas por entrar aqui e encontrar Jesus em nós. E serem recebidas com uma palavra que vem do coração de Deus, trazendo um propósito e não um rótulo. Jesus, ele não se afasta de você quando ele sabe a tua realidade. Jesus, ele já sabe como você é e quem você é. E mesmo assim, ele está te esperando no poço. Ele está te esperando lá. Ele não desiste de você por causa da sua história. Ele quer reescrever a sua história. A verdade que você tem tentado esconder é exatamente onde Jesus quer te tocar. Porque ele não cura máscaras, ele cura corações. Para ele te curar, as máscaras têm que cair. Você vai ter que tirar, você vai ter que deixar de se tirar. No versículo 19, diz assim: Senhor, vejo que é profeta, disse a mulher. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí, pulando, né? Ele já está no final, vamos ler de novo. Jesus declarou: está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Depois de ter a ferida exposta com muito amor, aquela mulher, ela tenta mudar de assunto.
Ela sai do nível pessoal e entra no nível teológico. Ela vem ter um embate teológico ali com Jesus e talvez como quem diz, ok, eu já entendi que você é uma pessoa diferente, eu já entendi que você é especial, mas e aí? Onde está a verdade? Quem está certo, nós ou vocês? Ela vem com indagações. E essa pergunta, ela carrega o peso dos séculos de divisão entre judeus e samaritanos. Para os samaritanos, o Monte Gerizim era um lugar sagrado de adoração. Para os judeus, Jerusalém. Isso era um embate para eles. Só que Jesus, ele não entra no jogo da religião. Jesus, ele não é religioso. Ele aponta para o centro daquilo que realmente importa. O coração da verdade. Ele não está preso em lugares físicos. Ele não está preso numa caixinha. Tem pessoas não só entram na presença se tocar aquele louvor. Se não tocar, nem entra. Não é assim. Jesus, ele está em todos os lugares. E quando a luz se apagar, não tem um louvor que fala? Quando um mover passar, você vai querer só Jesus? Jesus, ele quebra o paradigma territorial da adoração e ele revela algo revolucionário. Ele fala assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus, ele está procurando os adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A palavra usada aqui para procurando, ela vem do grego zetel, que significa buscar com desejo profundo, como alguém que perdeu algo valioso e não vai descansar até encontrar. Sabe quando você perde algo que te custa, algo que você tinha um extremo valor, seja sentimental, seja financeiro, você não descansa enquanto não achar, não é assim? Você revira a casa inteira, você tira tudo do armário, tudo das gavetas, e assim, é isso que essa palavra significa. Zetel, Deus, ele está procurando como quem não vai descansar enquanto não achar aqueles que o adoram em espírito e verdade, os verdadeiros adoradores. Ou seja, Deus está buscando cada um de vocês aqui essa noite. Só que ele está atrás de performance religiosa, de pessoas que só sentem emoção. Ele está atrás de relacionamento verdadeiro, de pessoas que se derramam com verdade diante dele. Ele procura corações que o adorem de dentro para fora, que não dependem de um templo, de um palco, de uma plateia, de pessoas olhando de uma foto no Facebook, no Instagram, mas que carregam o céu no espírito e a verdade na alma. É para Jesus a favor. 1 livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: o Senhor olha para o coração. Todos sabem que passagem é essa, né? A passagem lá, se eu não me engano, onde Samuel está atrás do próximo rei de Israel. E ali, Samuel está olhando para os irmãos, grandão, tudo de guerra. E aí, Deus, ele já estava olhando o coração de Davi e não a aparência. E talvez você tenha vivido essa dúvida até hoje. A dúvida de onde e como adorar. Você esteja assim: pastor, mas onde e como eu vou adorar? Como que eu posso usar a minha vida para adorar o Senhor? Talvez você tenha aprendido que precisa de um lugar certo, de um ritual certo, de um líder certo, de uma música certa, de um ambiente apropriado. Ah, se a luz não tiver em 30%, for amarela, aqui tem uma branca e uma amarela, não dá para adorar a Deus. Talvez você tenha criado vários rituais religiosos dentro da tua cabeça para que precise adorar a Deus. Só que Jesus, ele está dizendo: sou eu que te encontrei no caminho. A adoração que o Pai procura não está amarrada a prédios, ela está acesa em corações que estão rendidos a mim. É isso que Deus está falando com você essa noite. Aquela mulher entrou na conversa como alguém confusa sobre religião, e ela sai de lá daquela conversa como a primeira evangelista de Samaria. Ela é a primeira evangelista. É por isso que eu falo, Jesus, quando ele toca, ele se revela para as pessoas não conseguem ficar caladas e não falar dele para os outros. Foi assim lá com um cara que estava cheio de demônio.
Ele foi para Decápolis, ele virou missionário em 10 cidades. Não é isso? Decápolis vem de 10, né? Cidades. Aí essa mulher, Jesus falou: eu sou o Messias. Foi a primeira vez que ele se revelou assim. Foi a primeira vez nas Escrituras que Jesus ele se revela como Messias, foi nessa passagem. E foi por uma mulher samaritana e quebrada. E isso muda toda a história. E isso quebra paradigmas, tabus, quebra tudo. Deus ele não está procurando por cantores no palco, mas ele está procurando por corações no secreto que queimam com verdade. Se ele estivesse procurando por pessoas no palco, hoje eu já estava morto. Cantores no palco, que eu canto mal pra caramba, não? Quando eu estava com dificuldade de buscar Deus, que eu comprei um violãozinho, eu me lembro até hoje, eu fui na loja no centro do Rio, comprei um violão Yamaha de nylon. Pô, violãozinho gostoso, não sei nem quem fundeu aqui, acho que eu doei, né? Doei? Eu doei. Aquele violãozinho era gostoso de nylon, sabe? Tinha um somzinho bonito. Eu entrei num site que tem música, cifra de música, procurei a música do Cirilo, amo o Cirilo, mas só tem 3 notas a música do cara. Algumas tem 4, meu Deus, fica meia hora, 40 minutos na mesma estrofe. Brincam, né? É a adoração do TDAH, né? Que o cara não sai da minha roupa, mas era aquilo ali. Aí você pergunta pra minha sogra sente falta até hoje disso. Porque eu me trancava no quarto lá da sala e escutava. Eu estava cantando bem? Não, eu estava atraindo a presença de Deus. Eu estava tocando bem? Não, mas eu estava atraindo a presença de Deus. É isso que Deus está procurando, é um coração sedento por Ele. Eu não queria ficar longe dele. Eu estava com medo de perder a paz que eu já tinha perdido há muito tempo. Eu queria fazer um caminho de volta que eu não estava conseguindo. E eu precisava rasgar o meu coração na presença de Deus. A conversa entre Jesus e aquela mulher samaritana, ela não foi registrada só para contar um episódio bonito da história. Ela foi escrita porque aquela mulher representa muitos de nós aqui essa noite. Ela carrega sede, ela carrega culpa, ela carrega vergonha, dúvidas, ela carrega cansaço. Mas se formos sinceros, quantas vezes também a gente não carrega tudo isso nas nossas costas? Quantas vezes a gente não está carregando um monte de peso desnecessário na nossa vida? Talvez como ela, você esteja cansado de voltar ao mesmo poço todos os dias, tentando se preencher com coisas que só te deixam mais vazio. Talvez como ela, você esteja preso em ciclos que se repetem, são relacionamentos que machucam, escolhas que te afastam de quem você realmente é, decisões que te deixam com sede daquilo que o mundo não pode oferecer. Talvez como ela, você acha que ninguém entende o que está se passando dentro de você. Só que Jesus, Ele entende o teu coração. Eu sou ser humano, eu posso não entender. O teu irmão do lado, tua esposa, teu marido, teu filho, ele pode não entender. Mas Jesus entende. E mais do que isso, Ele não vai te definir pelo teu passado. Ele te chama para um futuro diferente. Então, se em João 4,10 está escrito assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus ele está dizendo essa noite: se você soubesse quem está te esperando nesse poço, você saberia que eu não vim aqui para te julgar, eu vim para te saciar. Jesus ele não julga ninguém, não agora, o dia do julgamento vai ser depois, mas quando a gente chegar lá, a sentença já está pronta, é só a dosimetria da pena, né? Não é isso? É só a dosimetria. A salvação ela é conquistada aqui embaixo. A voz do céu ela está ecoando: eu te conheço e mesmo assim eu te escolho. Ele não apareceu em meio do caminho dela por acaso, ele não chegou ali, foi sem querer, foi um encontro marcado, profético, e hoje pode ser o de cada um de vocês aqui. Apocalipse 3,20 diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta de corações nessa noite. Jesus ele não te encontra onde você precisa estar, ele te encontra onde você mais precisa ser amado. Fica de pé, baixa a cabeça e fecha os olhos em nome de Jesus. Igreja, aquela mulher ela veio buscar água e saiu de lá carregando uma missão.
No versículo 28, ela larga o cântaro e corre para anunciar: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Ela larga tudo e sai correndo para falar do Messias, para falar do Salvador. Quem tem um encontro com Jesus não precisa mais se esconder. Quem tem um encontro com Jesus testemunha, anuncia, transborda. E hoje, essa noite, Jesus, Ele está aqui, como esteve em Samaria. Ele está rompendo as rodas para encontrar corações cansados, almas secas e vazias. Ele não só quer te dar um alívio, Ele quer fazer de você uma fonte. Deus, Ele está mudando essa noite a tua identidade. O que antes era sede, agora será transbordo na tua vida. Aquilo que era vergonha, agora será testemunho. Você não é mais aquilo que disseram de você. Você é aquilo que Deus declarou sobre a tua vida. E se você está com o balde vazio, hoje a fonte se encontra contigo no meio do caminho. E se você sabe que essa palavra foi com você, sai do teu lugar, vem até aqui à frente, porque a gente possa orar por você. Porque Jesus, Ele já veio, Ele está fazendo a parte dele. Venha com o teu balde, jogue fora e seja a fonte que Ele te chamou para ser, em nome de Jesus. Eu cansei de ser eu mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero vida em mim. Eu vou ser você e eu sou teu, você é meu. Eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, morrer passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, morrer passar, morrer passar, eu só quero você, só quero você. Primavera, você trouxe nas minhas feridas, flores veio nascer.
teu altar, Senhor, todo o rótulo que o mundo colocou em nós, Senhor. E recebemos essa noite de Ti a fonte de água que flui do nosso interior, que nos capacita para um propósito eterno, Senhor. Um propósito que aponta a eternidade, Senhor. Que a nossa vida seja um altar de adoração a Ti, Senhor. Que possamos testemunhar, anunciar os quatro cantos dessa terra, Senhor, o Teu amor, através da Tua cura, irmão. Se você recebeu essa oração, essa palavra essa noite, aplaude Jesus no teu coração.